Oi pessoal, bom dia para todos vocês aqui, obrigado pela companhia no tutorial e hoje nós veremos como fazer uma árvore estilizada usando Grease Pencil e o Metaball para criar o efeito. Eu vou usar a versão 3.4.1, mas vocês podem usar qualquer versão que tenham esses recursos que eu vou explicar. Vamos começar? Vamos adicionar primeiro aqui o objeto Grease Pencil no formato Blank. Precisamos entrar no modo Draw e aqui em cima nós vamos utilizar na opção que aparece o Origin a condição Stroke. Para quem tem as versões anteriores, talvez essa opção All Point não apareça. Então você não se preocupe com isso. É só selecionar o All Stroke. A gente ativa a ferramenta Draw. Aqui eu peço a vocês que aumentem a força, o raio. Eu posso usar aqui uma cor diferente, tá pessoal? Posso selecionar o material, só para facilitar a visão. Eu vou usar um material com a tonalidade aqui, em vez de tom escuro, um tom branco, para eu ver o desenho. Pronto. Agora eu posso pressionar o botão esquerdo e começar a traçar aqui, ó, o tronco da nossa árvore. Eu queria que vocês tivessem atenção nessa parte, porque é interessante que esse traçado que vocês façam comece a partir da linha que vocês estão gerando, para não criar falhas aqui no efeito. Vão sempre começando assim, como eu estou fazendo. Quando vocês tiverem que fazer o efeito de rotação para criar os galhos numa condição tridimensional, vejam o que é que vocês estão fazendo a partir de um determinado ponto. Então aqui eu já fiz o efeito Grease Pencil, está aqui o objeto, vamos voltar para Object Mode. Eu preciso agora pegar esse Grease Pencil e transformar ele num objeto que é um objeto de curva. Seleciono ele, clico o botão direito do mouse e Bezier Curve. Pronto. Veja que agora eu tenho dois objetos. Um que é o G-Pencil, eu não quero mais ele, então eu seleciono e com o botão direito eu deleto. Eu vou ficar apenas com a curva, que traz aqui o perfil do tronco que eu criei. Agora eu preciso dar para esse perfil de curva o aspecto de um objeto tronco tridimensional. Então eu clico em Object Data Properties, vou buscar a guia chamada Geometry, corro até encontrar a opção chamada Bevel. Nela eu vou clicar em Round e vou em Depth utilizar 0.1. Notem que eu criei um aspecto aqui de pele naquela curva com um fator poligonal. Então para criar uma suavidade eu vou aumentar esse Resolution aqui, ó, para criar os efeitos que são os efeitos tubulares. Esses galhos vocês vão perceber que ele está vazado. Então eu clico em Fill Caps para fechar cada um. E agora eu vou criar o efeito de afinamento das pontas dos galhos e do tronco. Então eu entro no modo Edit Mode. Aqui no modo Edit Mode eu vou pedir a vocês que acione cá em cima a ferramenta chamada Proportional Editing. Vocês vão selecionar, eu vou puxar com a mãozinha aqui, tá? Esses pontos aqui de baixo e vão usar o Alt S, que é a escala dos vértices de curva. Agora eu vou usar uma rotação, vou clicar e vou usar uma rotação em Y, RY, para poder fazer essa distorção aqui, ó, como se o caule estivesse na direção do chão. Para criar as pontas, eu vou arrastar com a mão e em cada pontinho desse aqui eu vou usar o Alt S. E com o Proportional Edit ativo, eu vou, ó, criando Alt S pontas nos galhos que eu criei. Importante que vocês girem, tá, pessoal? Se você tiver com pontos aqui que não sejam interessantes, você selecione e use a tecla X. Pronto, selecione esse ponto, Alt S para afinar. Então eu crio as pontinhas aqui, ó, dos galhos de forma direta. Agora eu vou usar o botão direito e vou suavizar a malha, clicando em Shade Smooth. Podemos entrar no modo Edit Mode e podemos selecionar o ponto de baixo e dar agora um RX para ajustar melhor essa parte de baixo do tronco. Temos aqui o tronco feito, vamos clicar aqui duas vezes, vamos dar o nome de tronco. Eu preciso converter esse objeto em malha, então o que é que eu faço? Eu seleciono ele, botão direito, Convert to Mesh. Note que o símbolo agora é de malha. Com esse objeto nós vamos entrar no modo Edit Mode e vocês vão ver que eu tenho toda a malha selecionada. Mas o que nós vamos fazer aqui na verdade
é usar a visão wireframe e vamos selecionar essas pontas aqui, ó. Primeiro, com o Shift pressionado, nós vamos dando o giro orbital e vamos tendo cuidado de selecionar cada ponta aqui, como eu vou demonstrar a vocês, por perspectivas diferentes, tá? Nós vamos atribuir para esses vértices selecionados um grupo de vértices. Então aqui no ícone Object Data, vocês vão encontrar um Vertex Groups, clicam no sinal de mais para adicionar o grupo, e ele coloca um nome chamado grupo. Vamos mudar aqui para ramos. E para fazer com que estes vértices selecionados venham para ramos, vamos clicar em Assign, vamos voltar à vista sólida, selecionando todo o grupo de vértices que estão participando aqui, nós vamos usar o atalho M e vamos usar o By Distance para ele remover a quantidade de vértices dobrados quando nós fizemos a conversão. Temos aqui já o tronco feito. Essa é a primeira etapa. Vamos ocultar por enquanto aqui o olhinho da Viewport para que ele desapareça. E vamos criar agora o nosso efeito de galhos usando o objeto Metaball. No estilo Ball. Para melhorar a resolução, vamos deixar aqui em 0.1, em Viewport em Render. E para criar o ramo, vamos usar Shift D. O Metaball cria objetos que se atraem. Então vamos usar o S para diminuir, é como se tivesse uma força gravitacional entre as malhas geradas. Vamos duplicando aqui, Shift D, e usando o S para diminuir ou aumentar o tamanho. E vamos posicionando as cópias em pontos para criar uma espécie de uma nuvem aqui. O que nós vamos fazer é simular o nosso conjunto de folhas. Aqui está ótimo, veja que a gente criou vários metaballs, vamos selecionar todos eles e vamos converter um objeto apenas de malha. Então eu uso o botão direito, Convert to Mesh, agora é um objeto só. Vamos dar o nome de folhas. Botão direito, Set Origin, Geometria, vá para a origem. E a gente coloca o ponto de origem bem no centro do objeto. Esse objeto, a gente pode dar para ele um material. Só que eu vou usar aqui nesse experimento, pessoal, materiais apenas na Viewport. Eu não vou fazer no modo renderizado, para facilitar, tá? Então aqui eu clico em materiais, New. Eu posso usar um material aqui para o modo renderizado, que é alterando o Base Color, mas não vou fazer isso. Então eu vou correr aqui embaixo. Se essa guia estiver fechada, vocês abrem e vêm aqui em Color e usam uma cor com a tonalidade verde. Vou usar um verde escuro. E vou usar o Roughness aqui com menos rugosidade. Vou trazer esse objeto para cá porque esse objeto vai ser referência para o efeito de folhas. Vou trazer de volta a nossa visão, o objeto tronco, clicando aqui na Outline, no olhinho, está aqui o tronco. Vamos usar um S de escala para aumentá-lo bastante. Nós vamos também usar um material aqui na Viewport. Vamos vir aqui em Viewport Display. Vamos usar um material com a tonalidade marrom. Selecionamos o tronco e aplicamos nele partículas. Vamos gerar para o efeito de partículas o sistema Hair. Veja que vai surgir uma diversidade de partículas em formato de fios correndo toda a malha. Não é isso que eu quero. Então eu vou correr cá embaixo até encontrar nas propriedades uma guia chamada Vertex Group. Nós vamos atribuir apenas aquele grupo de vértices que nós criamos. Então selecionamos ramos em Density e ramos em Length, que é o comprimento. Somente aqueles galhos vão ter o efeito. Voltamos nas propriedades em cima, onde tem o Emission, que é a emissão. Vamos diminuir para o número de 60 aqui. Vamos diminuir o tamanho do comprimento. Vocês vão ver que somente aqueles galhos vão ter os fios saindo. Agora nós vamos atribuir para esses pontos o nosso objeto que aparece aqui. Então, vamos na guia chamada Renda. Em vez de utilizar o Patch, que são essas linhas que vocês estão vendo, nós vamos usar a condição Object. Quem é o objeto que vamos usar de referência? Então, cá embaixo em Object, em instância Object, nós vamos selecionar o conta-gotas e vamos selecionar o objeto que será a referência das folhas. Vai ficar muito pequeno aqui, então a gente aumenta essa escala um pouco para criar o efeito de copa de folhas aí nas árvores. Temos a nossa árvore já feita de forma prática, estilizada aqui, junto ao Blender 3D. Posso aumentar um pouco mais ainda o efeito das folhas. Posso usar uma rotação aqui.
E com ele eu posso utilizar o Ctrl A e usar o Rotation Scale para ele refazer a posição que eu coloquei aqui. Eu posso voltar com o objeto selecionado, que é a referência, em Edit, selecionar o objeto, botão direito, vou usar o Randomize Vértices 2 vezes. Voltando ao Object Mode, eu tenho aqui o efeito de uma árvore de forma prática, usando aqui os Metaballs e o Grease Pencil para fazer o mesmo. Se eu usar aqui agora uma viewport com a textura mais clara no plano de fundo, agora eu posso trazer esse objeto para um outro ponto, para que ele não apareça aqui na visão, e posso adicionar um plano. Crio um material para esse plano, também pela viewport, tá, pessoal? E aqui eu clico em Shade e uso o efeito Shadow para gerar o efeito de sombra na cena. Vou enquadrar a cena aqui junto à câmera, seleciono a câmera. Como a câmera está travada, pessoal, fica fácil aqui de eu fazer o processo. E para poder eu renderizar, eu uso aqui o modo denominado Show Overlay inabilitado, já que eu vou renderizar pela viewport, não pelos modos material ou renderizado, tá? Aqui eu uso, em vez de render de cima, eu venho aqui em View, na opção Viewport Render Image, eu clico e eu tenho uma renderização baseada na minha viewport. Espero que tenha entendido, bom proveito e até um próximo vídeo.